Voltei. Ó, então assim, percebam aí o fundo que eu coloquei para vocês, né? Coloquei o fundo para vocês aí de uma bolsa de valores, tá? Então, como a gente vai falar de bolsa de valores agora, deixa eu arrumar aqui. Como a gente vai falar de bolsa de valores agora, eu coloquei esse fundo aí, tá? Então, na página 355 tá lá. As bolsas de valores são instituições onde se negociam ações, isto é papéis de empresa de capital aberto. Essas empresas são sociedades anônimas, que nós chamamos de SA, cujo capital social é formado por ações, ou seja, frações do seu capital que podem ser adquiridas por investidores, chamados de acionistas. Né? O dinheiro utilizado na compra das ações é injetado na empresa em questão e, para os acionistas, é um modo de acumular lucros quando os papéis adquiridos sofrem valorização. Então, a grosso modo, né, é isso que nós podemos chamar de bolsa de valores. Uma espécie de mercado, como vocês estão vendo aí na figura da apostila de vocês, uma espécie de mercado onde aí se vende, né, a papel, papel. E esse papel nada mais é do que uma parte fracionada de empresas. Então, as bolsas de valores, eu costumo dizer que elas constituem, né, no principal mercado de negociação dos capitais abertos e outros produtos do meio financeiro. Não é só empresa não, tá? Então, o sobe e desce dos índices percentuais, ele preocupa os empresários e os acionistas e o próprio governo do país, pois o mau ou bom funcionamento das bolsas, ele reflete de forma positiva ou negativa na economia de um país, ou até mesmo no mercado mundial. Mas assim, deve estar se perguntando, mas qual é o papel das bolsas de valores que você falou que é uma empresa fracionada? Toda, para vocês entenderem, toda empresa ela precisa de capital, dinheiro, para realizar os investimentos. Uma boa alternativa, né, constitui em recorrer aos bancos que emprestam dinheiro, sendo cobrada aí uma determinada taxa de juros. Então, dependendo do valor, os bancos cobram juros altos, tornando o empréstimo inacessível, impossibilitando aí o negócio. Já quando uma empresa está diante dessa situação, a única forma é abrir seu capital no mercado de ações. Então eu tenho uma empresa lá, empresa Óticas Videre. Eu tenho essa empresa, ela é minha. Eu tento um empréstimo para aumentar aí a minha produção. Eu não consegui, para que eu não quebre, ou se eu quero aumentar, eu vou ficar com 50 mais 1% dessa minha empresa e 49% dessa minha empresa eu vou colocar na bolsa de valores. E professor, e o que tem a ver com o governo? O governo um percentual do que está sendo negociado lá. Tá? Então, se fecha de uma maneira negativa, obviamente que o governo ele vai quebrar também. Então tá lá. Quando essa empresa ela não consegue dinheiro no banco e ela abre o seu capital, né, a sua empresa para poder negociar, então é mais ou menos. Deixa eu colocar o fone aqui, que esse bendito desse cachorro do vizinho resolveu latir agora. Então, assim, tá bom? Quando uma empresa ela não consegue um empréstimo, né, e ela é uma empresa limitada, que é LTDA. E aí ela passa a ser SA, Sociedade Anônima. Então, quando uma empresa é limitada, o seu capital ele não é aberto, LTDA.
as cotas pertencentes a ela vai pertencer a uma pessoa ou várias pessoas que são sócios. Agora, quando a sociedade é anônima, SA, são aquelas que suas cotas, elas não pertencem a uma única pessoa ou um grupo de associados. Ela está dividida em ações e essas ações elas podem ser negociadas livremente. As bolsas de valores elas possuem um papel fundamental no momento em que uma empresa, né, ela abre o seu capital, pois é ela que vai administrar, que vai gerir todo o negócio de venda e compra dessas ações. Então, essas cotas dessa empresa, elas vão ser divididas, né? E aí estabelece-se o preço dessas ações. Esses preços eles poderão ser lançados, né, no mercado em qualquer momento, e essas ações elas podem ser aí vai ter debitado aí os custos dos impostos e todo o dinheiro arrecadado ele vai uma parte para a empresa e uma parte para o governo da onde está sendo negociada essa empresa. Então a empresa, o que ela tem que fazer? Ela tem que se comprometer a resguardar parte do lucro para poder dividir individualmente com as pessoas que detêm as ações dessa empresa. Sendo que quem compra as ações passa a ser acionista ou dono dessa instituição. Então, quando a pessoa tem essas ações, os investidores eles procuram aí o melhor momento para poder vender a sua ação. Então, hoje, cada ação da minha empresa, ela está R$ 500. Amanhã ela pode estar 510, mas ela também pode estar 490. Então as bolsas elas têm a responsabilidade de regularizar essas negociações, tornando aí o que? Mais segura para quem compra e para quem vende. Então esse tipo de negócio ele possui vantagens e desvantagens, tá? O sobe e desce, os índices, eles podem gerar lucro ou pode gerar prejuízo. A minha hoje está 510. Se eu não conseguir vender ela hoje a 510, daqui a 5 dias ela pode estar 450, tá? Então vai depender de como está o staff da minha empresa na bolsa naquele momento. Costuma-se dizer que o reflexo da bolsa em um determinado país, ele consiste na seguinte situação. Vamos supor um momento de crise econômica mundial. Os bancos e os investidores, eles aplicam fortunas, né, de olho no mercado mundial e no crescimento econômico. Mas ao sentirem que esse mercado ele está em crise, eles começam a tirar o dinheiro do mercado, né? E sem dinheiro, as ações elas vão aumentar. Elas aumentam em quantidade e elas perdem em valor. E aí é claro que ela vai afetar diretamente o investidor e a própria empresa, que dependendo da crise econômica, ela vai precisar cortar gastos e, consequentemente, demitir funcionários, né? Aumentando aí o índice de desemprego e uma série de consequências. Só para ilustrar para vocês, esse momento de pandemia, várias empresas estão quebrando. Várias empresas estão quebrando. Então, antes da empresa declarar a falência, o que as pessoas fazem? Procuram vender as ações que compraram lá X para que não haja uma desvalorização tão grande. O mercado econômico ele é um ciclo, né? E esse ciclo é extremamente complexo. Uma atitude errada por parte do governo ou dos grandes investidores pode interromper aí o fluxo econômico mundial, provocando aí um efeito cascata, né? Todos os países, desde os maiores até as economias menores, vai caindo aí, vai ficando enfraquecido economicamente. Então a gente pode dizer que a melhor opção para diagnosticar um sinal de crise, né, seria nós vemos aí os títulos de capitalização, a poupança, como estão sendo negociados os imóveis, se está alto, está baixo, né, para poder
ter um termômetro aí das bolsas de valores, tá legal? Então, assim, na postura de vocês está da seguinte maneira: essa valorização ou desvalorização das ações, determinadas por aspectos econômicos, como situação da empresa, sua estrutura administrativa, suas condições de produção e comercialização e a conjuntura econômica do país. Tudo isso vai determinar aí o andar da carruagem dentro da Bolsa de Valores. Aí na página 356, outra particularidade da economia globalizada é a imensa formação de paraísos fiscais. Localidades onde os investidores aplicam dinheiros em instituições bancárias que cobram menos impostos e taxas, assim permitindo obter-se o maior lucro. Além disso, os paraísos não exigem declaração de origem desses recursos, fato que atrai dinheiro adquirido ilegalmente. No mapa abaixo podemos observar os principais paraísos financeiros espalhados em todos os lugares do mundo. É muito comum, tá, gente? As pessoas procurarem aderir aí esses paraísos fiscais para poder fazer uma espécie de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque o paraíso fiscal ele não é declaratório. Tudo que você ganha, você tem que declarar. Tudo que você vende, você tem que declarar. Já nos paraísos fiscais, não existe essa vigência, né, do que se ganha ter que declarar. Então, obviamente, que as pessoas que têm aí um capital de giro muito alto, ela vai colocar esse capital de giro, né, nos paraísos. Se tiver possibilidade, ela vai colocar nos paraísos fiscais. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de melhorar, de aumentar esse capital, porque ele não é declaratório, tá legal? Gente, ó, tô parando por aqui, eu vou deixar aí duas atividadezinhas, tá? Para que vocês possam responder, vou colocar no grupo agora, duas atividadezinhas para que vocês me respondam e enviam pelo grupo mesmo, tá? Porque eu vou computar como nota para estar fechando a média de vocês aí, tá legal? Se tiver alguma dúvida, chama. Eu estou computando as presenças lá. Na semana passada eu vi que só 9 assistiram aula. Né? Semana passada não, essa semana, a aula de Sociologia, só 9 assistiram. Então, assim, procura se monitorar. Dona Cida está pegando no pé com essa questão da falta de vocês. Então, para não se prejudicarem, acompanhem as aulas, coloquem lá o nome, o número de vocês, façam as atividades que estão sendo solicitadas, tá? Para não dar nenhum enrosco. Tá legal? A mais é isso. Forte abraço. Fiquem com Deus.